Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, nossos alunos do IBAD, que bom estarmos juntos mais uma vez para fazermos aqui o fechamento do nosso livro Profetas Maiores. Nós estamos estudando esse livro escrito por Ronildo Valdo, tá bom? Profetas Maiores, representantes de Deus com uma missão importante. E hoje nós vamos fechar a terceira e a quarta unidade. Já estudamos a primeira e a segunda unidade, falamos do profeta Isaías e falamos do profeta Jeremias. Hoje nós vamos falar aqui dos profetas Ezequiel e do profeta Daniel. Lembrando que trata-se dos profetas maiores. São 4 profetas e nós, nesse conjunto, nós estudamos 5 livros, né, que inclui o livro de Lamentações, que é o livro do profeta Jeremias. Também mostramos com o nosso material que essa definição de profetas maiores e profetas menores, ela é apresentada pelos teólogos por causa da questão em que está relacionado aí o fato da quantidade de conteúdo escrito pelos profetas de Deus, tá bom? Vamos orar neste momento, vamos pedir a graça de Deus para que nós possamos aqui discorrer o assunto desses 2 preciosos profetas de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, neste momento, nós queremos louvar o Teu nome, pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar este instante, cada aluno que está nos acompanhando da sua casa, e também, ó Deus querido, nos abençoar aqui na inspiração da palavra, para conduzir os Teus filhos no conhecimento da palavra do Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Então está aí. Unidades 3 e 4 do livro Profetas Maiores. Nestas unidades estudaremos 2 grandes profetas que foram usados por Deus no período do cativeiro babilônico, que são eles o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Toda vez que você for estudar os livros proféticos, é importante que você considere que eles são divididos aí entre os que vieram antes do cativeiro, os profetas que foram depois do cativeiro, e os profetas que vieram os profetas antes do cativeiro, os profetas durante o cativeiro e os profetas que vieram depois do cativeiro. Quando você estuda nesse trajeto, você então consegue compreender a influência desses servos de Deus e qual foi o conteúdo da mensagem que eles trouxeram, porque está sempre relacionado aí ao momento em que a nação está vivendo. Bom, na unidade 3, um profeta entre os exilados, compreendendo a dura realidade da vida e do ministério do profeta Ezequiel. Tá? Na nossa introdução, nós colocamos que Ezequiel, um profeta que teve como tema principal das suas mensagens a queda de Judá e o seu cativeiro, como medida necessária para a correção do povo antes que a apostasia se tornasse generalizada e permanente sobre a nação. Você sabe muito bem que a nação de Judá, ela foi advertida por Deus várias vezes sobre o que viria a acontecer com ela se ela continuasse aí o caminho do pecado, da imoralidade, da idolatria, da injustiça social. Nós falamos aqui sobre o profeta Jeremias, também falamos sobre o profeta Isaías, e infelizmente o povo de Deus não atendeu à ordem de Deus, não atendeu aquilo que Deus havia dito a eles. Então chegou o momento do cativeiro. Chegou o momento em que Deus fez o seu trabalho de levar o seu povo no cativeiro, usando uma nação pagã, né, que é a Babilônia, e o profeta Ezequiel foi usado por Deus exatamente neste período do translado. Ele foi instrumento de Deus para mostrar ao povo de Deus o que estava acontecendo e por que estava acontecendo. Ele trouxe o reflexo da realidade dentro da ótica de Deus, da ótica do Senhor. Aqui, na unidade que nós vamos estudar sobre o profeta Ezequiel, os tópicos são os tempos de Ezequiel, um chamado longe de casa, o juízo contra Judá e Jerusalém, um novo êxodo para Israel e a restauração de Israel. São aí os 5 capítulos dessa unidade e que trazem para nós aí mais ou menos um cronograma de tudo aquilo que aconteceu dentro do ministério de Ezequiel. No capítulo 1, os tempos de Ezequiel. Começando pela avaliação do livro, né, que é o primeiro tópico do capítulo. O livro de Ezequiel, embora sofra algumas contestações, é reconhecido como de sua autoria, devido principalmente à menção do seu nome nos diversos
capítulos da obra. Para você se situar, estamos na página 85 do nosso livro, e a ideia é mostrar que este livro, que leva o nome do profeta, foi escrito pelo profeta Ezequiel. Ezequiel é caracterizado como um dos profetas literários. Os profetas são divididos em duas categorias, temos os profetas literários e os profetas verbais. Os profetas verbais são aqueles que, mesmo que tenham tido influência e peso profético para a nação, eles não escreveram conteúdo. Já o profeta Ezequiel foi usado por Deus para escrever conteúdo. E este servo do Senhor, ele provavelmente foi o autor do livro que leva o seu nome. Qual o cenário político histórico dos dias de Ezequiel? Ezequiel profetizou um julgamento vindouro a Judá aproximadamente 6 anos antes da invasão de Jerusalém e da destruição do templo, ocasião em que os judeus não acreditavam que tal fato aconteceria. Nós vemos isso lá nas profecias de Jeremias, que havia uma ostentação, havia um orgulho no coração dos judeus. Eles estavam muito confiantes de que aquela nação jamais, de que aquela cidade, que é a cidade de Jerusalém, e de que o templo do Senhor jamais seria destruído. Isto é claro, eles levavam em consideração as poderosas experiências que já haviam tido, como por exemplo aquela situação lá da guerra que eles enfrentaram contra a Síria, onde o Senhor interveio, não deixou que a Síria invadisse aquela cidade. E eles imaginavam que o Senhor jamais permitiria vir um julgamento como o que sobreveio sobre aquela nação. Foi exatamente neste cenário histórico que o profeta Ezequiel foi levantado por Deus. É bom lembrar que diante desse cenário em que a nação, orgulhosa pelos cuidados de Deus para com ela, estava, ela também permaneceu na prática dos pecados, das iniquidades que estavam provocando o juízo de Deus que era iminente. No 1.3, fala das datas das visões do profeta. Diferente dos livros de Isaías e Jeremias, com poucas exceções, este livro está em ordem cronológica. Por isso, há mais facilidade para vincular suas visões às datas e a determinados acontecimentos. Então, quando você for ler o livro do profeta Ezequiel, você não vai ter dificuldade de compreender a sua cronologia. Por exemplo, quando lemos Isaías, a gente tem algumas dificuldades, existem alguns textos que ficaram ali dentro de uma ordem diferente, uma didática diferente, a gente não consegue compreender exatamente o que veio primeiro. Já o livro do profeta Ezequiel é um livro que aparentemente está em ordem cronológica. Pouca coisa ficou ali difícil de ser compreendido dentro de uma viagem, de uma linha simultânea. No 1.4 fala da política. Como é que funcionava a política nos dias de Ezequiel? Quase todos os acontecimentos políticos do ministério de Jeremias também foram vistos pelo profeta Ezequiel. Entre eles a queda de Nínive, a morte de Josias em Megido, o coração de Joacás, a ocupação do posto do rei vassalo do Egito, Jeoaquim e a sua submissão à Babilônia, rebeliões e deportação para a Babilônia. É importante lembrar que enquanto Ezequiel profetizava no cativeiro, ainda havia ali os últimos momentos do ministério do profeta Jeremias em Jerusalém. E esses dois profetas de Deus foram instrumentos do Senhor para trazer à nação a conscientização de que o que estava acontecendo era a vontade de Deus, e de que os babilônios não eram apenas uma nação hostil a Israel, mas era um instrumento do próprio Deus para trazer julgamento para aquela nação. Os dias do profeta Ezequiel, o sistema político religioso, a liderança da nação estava caracterizado por uma corrupção muito profunda. Isso é destacado, por exemplo, aí no próximo tópico, 1.5, que fala sobre a vida espiritual de Judá e da sua liderança. A visão de Ezequiel a respeito dos acontecimentos de Judá era extremamente sacerdotal. Para ele, tudo que estava ocorrendo tinha relação com a espiritualidade da nação. Entre os pecados apontados pelo profeta de Deus estão a idolatria, a imoralidade e a injustiça social. Para você se situar no seu livro aí, página 88. Quando você for ler o livro que você tem nas suas mãos, você vai perceber que houve um momento em que o Senhor levou o profeta em uma espécie de arrebatamento, de uma visão, levou o profeta para dentro do templo de Deus, onde o profeta pôde ver todos os pecados que estavam sendo praticados pelos sacerdotes, pelas filhas de Sião, pelos líderes de Jerusalém,
a idolatria que estava sendo praticada por aquela nação. É interessante observar também que dentro da linguagem utilizada pelo profeta nos capítulos do seu livro, ele faz um câmbio entre o pecado da idolatria e a imoralidade, mostrando, inclusive com uma linguagem bastante exposta, denunciando o pecado da nação, mostrando que a prática da idolatria era a configuração também da imoralidade. Isto porque a idolatria para Deus era como uma espécie de adultério. Era como adultério, melhor usar a expressão assim, era como adultério. Porque a Israel era casada com o Senhor. Havia uma aliança de casamento com o Senhor. No entanto, aquela nação se entregou à idolatria, ao pecado, aos deuses das outras nações. E o que é interessante é que o profeta de Deus fez questão de lembrar que nas outras nações, os povos das outras nações não têm os hábitos de trocar os seus deuses. Mas o povo de Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, por muitas e muitas vezes se viam tentados pelas imagens dos ídolos das outras nações e se entregaram a isto. O profeta usa uma linguagem dura, uma linguagem difícil de ser aceita, de ser engolida, para mostrar o pecado da idolatria, da imoralidade e também, é claro, da injustiça social. Este pecado da injustiça social foi denunciado por outros diversos profetas, isso até mesmo antes do cativeiro, como na época do profeta Isaías, na época do profeta Miqueias, e também, é claro, nestes tempos, como o profeta Jeremias denunciou, o profeta Ezequiel também denunciou. É importante lembrar que a injustiça social em Israel era camuflada e compensada com religiosidade aparente. As pessoas faziam todas as coisas aparentemente de acordo com o manda o figurino, mas o seu coração era duro, o seu coração era mau e perverso para com o seu próximo. No capítulo 2, aí falando especificamente sobre o profeta e a sua chamada, né, o chamado longe de casa, o profeta Ezequiel foi chamado por Deus já estando no cativeiro, né, já estando longe de Jerusalém. Nós temos alguns detalhes acerca do profeta Ezequiel. No 2.1, quem era Ezequiel? O seu nome significa Deus fortalece. Ele nasceu durante o reinado de Josias, 120 anos depois do início do cativeiro de Israel pelo povo assírio. Você lembra que o rei Josias foi aquele rei que teve o seu coração despertado para as coisas do Senhor, quando encontraram o livro de Deus na casa de Deus. E, no entanto, todo aquele despertamento levantado pelo rei, toda aquela ação do rei, não foi suficiente para que pudesse livrar o povo do juízo que se aproximava, porque a nação já havia extrapolado os limites da tolerância divina e, é claro, o juízo de Deus se aproximou, o juízo de Deus chegou para a nação de Israel. E quanto ao chamado deste profeta e a sua missão, no 2.2 nós temos algumas observações. Primeiro, lembrando que o profeta teve uma visão da glória de Deus. Os primeiros capítulos do profeta Ezequiel, ele tem uma visão da glória de Deus. Ele vê o Senhor no seu trono, né? E ele também vê todos aqueles seres, aqueles seres que o profeta teve dificuldade para descrever. E se houve dificuldade para descrever, muito mais dificuldade há para nós quando lemos, né? Compreendemos aqueles seres que ficaram caracterizados como ali seres espirituais, né? Alguns dizem que são querubins, né? E esses seres, eles expressavam o governo e a santidade de Deus. E este profeta teve uma visão extraordinária que marcou o início da sua chamada. A chamada para a atuação profética de Ezequiel, um fato acontecido na Babilônia, ocorreu quando ele, próximo ao rio Quebar, teve uma visão assustadora de seres estranhos. Essa visão era a presença divina se manifestando e orientando aquele que seria um instrumento em suas mãos para levar ao povo suas mensagens. Essa experiência, uma representação da glória de Deus em sua presença real, deu ao profeta o entusiasmo necessário para a execução da missão divina. Para você se situar, nós estamos na página 91 do livro, e é importante notarmos aqui que essa é uma forma padrão de Deus, né? Uma profunda experiência que produz uma profunda convicção, e uma profunda convicção que estabelece uma postura firme. Para ser profeta de Deus nos dias de Ezequiel e tantos outros, era preciso ter muita firmeza, segurança do que estava falando, segurança daquilo que Deus havia dado a ele para ministrar. E também
para que tivesse essa firmeza era preciso ter convicção. E essa convicção é resultado de uma profunda experiência com Deus. Tá? No capítulo 3 do nosso livro, nós temos aqui o juízo de Deus contra Judá e contra Jerusalém. No 3.1 fala sobre o juízo de Deus. Tá? O profeta de Deus utilizou-se de várias alegorias para representar a aproximação do juízo divino. E um detalhe importantíssimo, quando você lê no seu livro, você vai perceber, algumas vezes, ele mesmo foi usado como sinal de Deus. De todos os profetas da Bíblia, o profeta Ezequiel foi o profeta que Deus mais utilizou a ele mesmo, o próprio profeta, como alegoria para a sua mensagem, para a sua profecia. Ele foi usado, a sua própria vida foi usada como exemplo, como modelo. Houveram outros que passaram por isso. O profeta Isaías, por exemplo, lembra daquela situação em que o profeta teve que andar praticamente despido durante um período de tempo para mostrar para Judá não fazer aliança com outras nações? Ou o profeta Oséias, né, que a palavra de Deus diz que ele foi levar, Deus o mandou, né, para uma casa de prostituição, onde ele casou-se com uma mulher. E nesse casamento ele se tornou uma alegoria para poder transmitir uma mensagem para a nação de Israel. Jeremias também passou por situações. Mas Ezequiel, você tem aí, começando pelo capítulo 4, uma série de porções, uma porção de passagens em que o profeta ele se submete a alguns procedimentos cuja finalidade é simplesmente entregar à nação uma mensagem profética. O primeiro deles está aí no primeiro tópico ainda do 3.1, que é o sinal do tijolo com relevos. Né? Ele usa alguns tijolos para poder fazer uma espécie de maquete ali, apresentando a cidade de Jerusalém cercadas com trincheiras, capítulo 4 de Ezequiel, do verso 1 até o 3. E qual é a lição lá? A lição é de como seria o ser e como seria a vida para aqueles que estavam dentro daquela cidade. Tá? Segunda observação, né, o texto fala no capítulo 4, do verso 4 ao 8, do profeta deitado e amarrado com cordas. Se você ler aí no livro de Ezequiel, vai perceber que Deus estabeleceu um período em que ele ficaria amarrado, deitado para o lado direito, um outro tempo em que ele ficaria amarrado, deitado para o lado esquerdo, e esses dias em que o profeta estaria deitado, amarrado com cordas, representaria o período ali dos anos em que aquela nação, tanto de Judá, que representava um lado, ou Israel, as 10 tribos, representavam o outro lado, haviam cometido pecados contra Deus e agora Deus estaria trazendo juízo para Judá, porque Israel já havia sido submetido ao juízo de Deus. E qual que era o objetivo desta encenação? Foi mostrar a trajetória histórica de pecado de Israel e de Judá. Veja bem que o profeta que se submeteu a isto, ou seja, ele passou pelo constrangimento para que ele pudesse sentir o que era que Deus queria que ele transmitisse. Não se trata apenas de falar o que Deus quer que fale, mas se trata de sentir para que se fale a mensagem de Deus. Um outro procedimento que está no capítulo 4, do verso 9 ao versículo 11, que é o racionamento de alimentos e de águas. O Senhor dá uma ordem ao profeta, restringindo o profeta a determinados tipos de alimento, orientando o profeta para que se submetesse a um processo de racionamento de águas e de alimentos. Qual era a mensagem de Deus, né? Isto indicava que o racionamento seria severo durante o cerco de Jerusalém, pouca comida e água teriam para o consumo. Então, mais uma vez, o profeta é submetido a uma ação em que ele representa uma realidade profética para a nação. Para você se situar, nós estamos na página 97 do livro, tá? Lembrando que a nossa videoaula, ela é resumida, é apenas apresentando o conteúdo do livro para você, por isso você precisa estudar o livro, por isso você precisa ler o livro e estar sempre pesquisando, usando a Bíblia para você estar atento ao que Deus está nos transmitindo, ok? Um outro ponto, né, o quarto ponto do 3.1, que é o preparo de alimentos imundos. Né? No capítulo 4, verso 12 a 17, Deus pede ao profeta que prepare, né, um tipo de alimento, e o texto ainda diz que Deus pede para que ele faça todo aquele alimento, que ele prepare aquele alimento usando combustão, o esterco de homem. Né? O profeta pede a Deus
para que tenha misericórdia e não permita que ele se submeta a isso. Então ele ora ao Senhor, e o Senhor então intervém dizendo para ele que ele pode usar então o esterco de animal. Agora, o que é interessante é que ele, o profeta de Deus, é quem teve que se submeter a isso. Comer um tipo de alimento imundo para que Deus pudesse, através do profeta, transmitir a mensagem para Jerusalém, que eles iriam ser submetidos a um período de escassez tão grande que eles iriam abrir mão de valores tradicionais por causa da fome, né? Possivelmente essa questão transcenderia o cerco e os atingiria no exílio, onde não teria o controle nem condições de exigir qualquer comida. Isso é um destaque do nosso escritor, tá? Na página 98, o Ronildo Baldo, né, quem deixou essa observação. No capítulo 5, do verso 1 a 4, você tem ainda uma outra representação que Deus pede ao profeta para se submeter, que é a questão do corte de cabelos, né? Deus pede ao profeta para dividir os seus cabelos, né, em 3 ou 4 lados ali, e cortar os seus cabelos, uma parte ele joga, uma outra ele põe no fogo. E ali a mensagem de Deus era mostrar o que viria do juízo de Deus para a nação de Israel. De acordo com a encenação do profeta, a nação iria à completa aniquilação e desgraça. Fome, peste e espada estavam reservadas para o povo em Jerusalém. E mais uma vez você vai vendo aí nesses textos do livro do profeta Ezequiel que o profeta de Deus ele foi usado como alegoria, como exemplo para a entrega da mensagem para o povo de Deus. E você, quando nós nos deparamos com isso, quando nós olhamos para essa realidade do profeta Ezequiel, vem para nós uma lição, né, da parte do Senhor. Que assim como Deus usou Ezequiel para que a sua vida fosse um modelo da sua própria mensagem, Deus quer que nós também, como profetas de Deus, como servos de Deus, nos tornamos um modelo da nossa mensagem. Às vezes Deus nos submete a processos para que nós tenhamos uma mensagem para entregar à nossa nação, à nossa igreja, ou até mesmo à nossa família. Tá? Ainda no capítulo 3, o juízo contra Judá e Jerusalém, nós temos aí no segundo tópico um pecado detestável. Ezequiel capítulo 6, do 1 a 7, também no versículo 27, o profeta usa uma linguagem, como já foi dito lá atrás, uma linguagem sacerdotal para poder apresentar a prática da idolatria. Um dos pecados mais condenados por Deus foi a principal causa do castigo de Judá. Por incrível que pareça, Deus trabalhou até o cativeiro, tentando mostrar àquela nação que Deus não aceitaria que se colocasse um outro Deus em seu lugar. Deus não aceitaria jamais ser trocado, substituído por nenhum outro tipo de Deus. Mas o povo de Israel teve dificuldade de entender essa mensagem e o profeta foi mostrando nesses capítulos que o pecado que mais estava aborrecendo o coração de Deus era a prática da idolatria. Falando em idolatria, é importante que a gente faça a seguinte avaliação e a seguinte pergunta. Por que o homem ele se submete tantas vezes à idolatria? Por que nós, a humanidade, nós temos uma facilidade tremenda de estar à procura de um Deus ou um pseudo-Deus, né? É interessante essa avaliação. Você sabe o que acontece? O grande problema da idolatria é que a idolatria em si, o eixo central, a motivação principal é a própria concupiscência humana. O ser humano foi criado para adorar a Deus, de fato. O antropos significa aquele que olha para cima, de alguma forma reconhece o ser superior, né? Reconhece Deus, o Criador de todas as coisas. Acontece que Deus, o Senhor, ele não se submete às paixões do homem. Então Deus é único, tem uma característica distinta, seus atributos são imutáveis, seus princípios não são negociados. Então o que o homem faz? Corrompido pelo pecado e sem desejo de abrir mão das suas próprias paixões, o homem passa a criar para si os seus deuses, que de alguma forma corrobora com as paixões e aptidões que o homem possui. Cria para si os seus deuses, cria para si os seus ídolos com a finalidade de continuar alimentando os desejos da carne, né? A nação de Israel queria muita coisa, mas não queria ser transformada pelos moldes divinos. Então, a Bíblia mostra que até o período em que Judá fora levado para o cativeiro, havia muita idolatria no coração daquele povo. Depois, você pode ler mais profundamente aí,
capítulo 6 do livro do profeta Ezequiel, essa linguagem sacerdotal do profeta mostrando o juízo de Deus. Ainda falando sobre o juízo contra Judá e Jerusalém, no tópico 3.3 fala sobre os juízos, ou melhor, os anjos de Deus. Ele tem uma visão de seres angelicais que tem duas missões distintas. A primeira é demarcar um grupo de judeus para serem protegidos pelo Senhor. E a segunda é trazer o julgamento, a aplicação do juízo de Deus para Judá. Né? Então, nesta visão, esses mensageiros, que são chamados de homens pelo profeta, eles são instrumentos de Deus para dar livramento e também para a aplicação do juízo divino. Em todo o tempo do povo de Deus, mesmo quando submetido em sua totalidade pelo pecado, pela imoralidade, Deus sempre teve um remanescente, um grupo de pessoas que olhou para Deus com sinceridade, com amor. Né? Um outro ponto importante ainda dentro do capítulo 3, tá, que é o quarto tópico, fala sobre a glória de Deus. Talvez seja esse um dos tópicos mais sérios. Todos os tópicos são sérios dentro do livro de Ezequiel, mas talvez seja esse o ponto mais importante que apresenta aí a realidade de todas as coisas. É o que acontece no capítulo 9 de Ezequiel, versículo 3, no capítulo 10, do verso 1 a 22, capítulo 11, verso 22 a 25. Do que se trata? É o fato de Deus tirar a sua glória de cima do seu povo. O fato de Deus tirar a sua glória de cima da sua nação. Tá? Importante que você se lembre que a glória de Deus ela desceu sobre aquela nação quando Deus deu àquele povo um modelo de culto a partir do tabernáculo. A glória desceu, e a glória ela é uma evidência da presença. Tá bom? A glória é a confirmação da presença. Lembra de Moisés que disse que quando Deus confirmou que estaria presente com ele, Deus pediu para ver a glória? Isso significa que quando Deus manifesta a sua glória, ele está confirmando e autenticando a presença. E a presença garante provisão, proteção, edificação, crescimento. Então a presença garante tudo aquilo que o povo de Deus precisa. Se o profeta viu a glória de Deus sendo retirada da nação, isso significa que Deus já não estaria presente com aquele povo. Então estaria sendo tirada a proteção, a provisão, o cuidado de Deus. E é importante lembrar, como eu já falei lá atrás, isso também foi citado dentro do estudo que fizemos sobre Jeremias, é que havia um orgulho no coração dos judeus de que aquele povo, de que aquela cidade jamais seria invadida, de que eles jamais seriam destruídos, de que o templo jamais seria destruído, porque afinal de contas ali estavam os olhos de Deus estavam olhando para aquele lugar. Então, quando o profeta viu a glória de Deus deixando o seu povo, isto causou uma grande preocupação. Nesta difícil visão, o profeta vê a glória de Deus se retirando de Jerusalém e do templo, deixando o seu povo à mercê do seu juízo. Para você situar, página 101. Tá? No 3.5 fala sobre a falsa esperança do remanescente. Como eu disse, o profeta também foi usado para lembrar o seu povo que todo o desígnio de Deus para o seu povo seria cumprido. Ou seja, como eu já falei, aquele sentimento de que a cidade não vai ser destruída, o templo não vai ser destruído, se frustrou. E o profeta de Deus procurou alertar o povo de que isto aconteceria. Tá? No 3.6, a teimosia e a incredulidade de Judá. Tá? O povo de Deus insistindo na prática dos velhos pecados, sendo ali sustentados por uma filosofia mundana, sendo alimentados por profetas que não falavam do Senhor, mas falavam de si mesmo. Tá bom? Então eles continuavam teimando. Tá? Após diversas tentativas inúteis para mudar o coração da nação, Ezequiel anunciou o trágico fim de Jerusalém através de duas dramatizações que significavam o exílio e o desespero. E o que é interessante é que o profeta foi usado como instrumento para essa dramatização. A primeira tratava-se daquela saída do profeta em sua casa por um buraco na parede. E a segunda tratava daquele momento em que o profeta, Deus ordenou que comesse o seu alimento com tremor e com medo, porque o povo estaria prestes a ser submetido a um momento de medo, de angústia,
de tristeza, de dificuldade. O profeta, inclusive, entregou mensagens para o príncipe da nação, para o rei da nação, que ele seria levado em cativeiro, mas que os seus olhos seriam vazados, que ele não veria a Babilônia. Então, essa mensagem foi a mensagem dura do profeta Ezequiel. O capítulo 18, aí no terceiro ponto, o capítulo 18 do livro de Ezequiel, fala sobre a responsabilidade individual. O que aconteceu naqueles dias? Muitos judeus, devido ao padecimento que estavam vivendo, atribuíam a culpa aos antepassados e procuravam isenção de responsabilidade. Nossos pais pecaram e somos nós quem temos pagado o preço, Somos nós quem estamos pagando pelo preço do pecado dos nossos pais. Então, nesse versículo 4, no Ezequiel capítulo 18, versículo 4, versículo 20, o que o profeta mostra? A alma que pecar, esta morrerá. E ele ensina que o que estava acontecendo ali era que, além dos pecados dos seus pais, que haviam sido praticados e que levou a nação para aquela posição, havia também o pecado da geração presente. Aquela geração estava repetindo os ciclos de pecado e de iniquidade que os seus pais haviam cometido. Tá bom? Bom, e ainda dentro do capítulo 3, este é o capítulo mais longo desta unidade, tá bom? Dentro do capítulo 3, sobre o juízo de Deus contra Judá e Jerusalém, no capítulo 24 do livro de Ezequiel, você tem aí o fim da oportunidade para Judá. A última profecia de Ezequiel antes da queda de Jerusalém foi a informação de que não haveria mais tempo para arrependimento, que, portanto, as punições para Judá e Jerusalém já eram inevitáveis. Ou seja, eles estavam agora às portas de provarem o amargo do cativeiro. Tá? Para você se situar, nós estamos na página 104. O capítulo 4, além de ser um profeta que trouxe mensagens duras para a nação, que foi submetido ao processo de sofrimento que a nação passou, ele também foi um instrumento de Deus para trazer mensagem de esperança. Quero lembrar você que os profetas de Deus normalmente estiveram nessas características. Primeiro, eles foram instrumentos de Deus para mostrar que o juízo é iminente. Depois, eles também foram instrumentos de Deus para trazer mensagem de esperança, de expectativa. Há quem diga que Deus usa pelo menos 3 linguagens quando fala deste processo dele com o seu povo. Primeiro é uma linguagem familiar, do pai que corrige o filho. Depois há uma linguagem referente ao depurador de metais, como o orífice que purifica o ouro através do fogo. E também tem uma linguagem que vem da agricultura, que é o viticultor, que trabalha na vinha cortando os ramos para que ele dê mais fruto. Em todos os aspectos da linguagem nós mostramos Deus, nós percebemos que Deus corrige o seu povo. Mas a finalidade de Deus corrigir o seu povo não é destruir o seu povo, para que o seu povo possa estar alinhado com o seu propósito, para que o seu povo possa estar alinhado com a sua vontade. A correção faz parte do processo de Deus, tá bom? E aí no capítulo 4, o primeiro tópico, 4.1, uma nova mensagem para os cativos. Após a queda de Judá, o profeta iniciou uma nova fase em seu ministério, com advertências de Yahvé sobre a sua responsabilidade como atalaia em transmitir firmemente a mensagem divina. Para você se situar, nós estamos na página 106. 4.2 fala sobre a restauração espiritual de Israel e cita o texto de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14, que é uma passagem muito conhecida de todos nós. Trata-se da visão do vale de ossos secos. Quando o profeta chega naquele vale estava ali, era uma visão terrível, porque eram numerosos os ossos, eles estavam sequíssimos, espalhados sobre a face, a superfície do vale. E Deus chama o profeta e diz: poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. E a Bíblia diz que Deus diz ao profeta: profetiza. E ele começou a profetizar, ele começou a dar ordem para que os ossos se ajuntassem, depois veio carne, veio nervos, e depois veio pele, e depois veio o espírito sobre eles, se levantou aqueles ossos se levantaram, e quando se levantaram era um exército, era o exército de Israel. No fim daquela palavra, Deus mostra do que se tratava. Era a restauração da esperança da nação. A esperança do povo estava sendo restaurada.
porque o cativeiro, que demorou 70 anos, ele foi muito doloroso para a nação. Aqueles que tinham saudade de Sião choravam porque estavam longe da sua terra e também estavam longe do seu lugar de adoração. No capítulo 5 do livro, a restauração de Israel, é evidente que esse capítulo 5 é um capítulo com características escatológicas, tá bom? Ele apresenta verdades que estão relacionadas a um tempo do fim. Provavelmente, os aspectos que estão descritos no capítulo 5 do nosso livro estão relacionados ao período do milênio, né? O momento em que Deus vai restaurar a nação de Israel, vai restaurar os judeus, vai devolver aos judeus dignidade, e a palavra de Deus mostra o Senhor governando no meio do seu povo. Uma escatologia dispensacionalista nos aponta a igreja em uma posição poderosa, maravilhosa, junto com Cristo nesse período. Mas nesse período vai haver uma restauração do pacto de Deus, um avivamento da aliança de Deus com Israel. Tá bom? E aí você tem do capítulo 40 ao capítulo 48 do livro de Ezequiel toda a descrição de um tempo que, segundo os historiadores e os teólogos, desde o cativeiro até hoje nunca existiu, que provavelmente existirá no período do fim, no período do milênio. Tá? Os últimos capítulos de Ezequiel tratam especificamente de uma visão referente a um novo templo, à volta dos sacrifícios e à edificação de um enorme muro. Esta visão ainda não se cumpriu e acredita-se que esteja relacionada ao tempo do fim. Porque você sabe, quando Judá foi invadida, o templo foi destruído, tá? A cidade foi destruída. E houve ali no coração dos judeus o sentimento de pesar, de luto por perder a sua identidade espiritual. O profeta Ezequiel do cativeiro tem uma visão detalhada de todas as características deste templo do Senhor. E ele vai trazendo essa mensagem para os judeus, que vai criando esperanças, expectativas de que haveria a restauração do templo do Senhor. No entanto, a verdade é que esta profecia ela era para tempos distantes, para tempos futuros, o momento em que Deus restauraria a dignidade do seu povo. Um outro detalhe ainda no capítulo 5 sobre a restauração de Israel, trata-se do fechamento da profecia do profeta com relação à glória de Deus. Tá? No capítulo 43, do versículo 1 a 9, o texto diz que ele vê a glória de Deus voltando para Jerusalém. Ou seja, Deus tirou a sua glória, tirou a sua presença por um tempo, até que aquele povo experimentasse o castigo de Deus, o castigo que viria, para que pudessem ser purificados por meio do castigo, para que pudessem ser corrigidos por meio do castigo. E aí o profeta vê a glória de Deus voltando novamente. Faltava esclarecer um importante assunto, sem o qual nada daquelas coisas vistas fariam sentido, que seria a glória, o retorno da glória de Deus. Para você situar, nós estamos na página 113 do nosso livro. Uma outra visão que o profeta tem, aí no 5.3, relacionado aos capítulos 43 a 48 do livro do profeta, é algo que é estritamente relacionado aos judeus também, que é o culto e a nova partilha das tribos. Ou seja, essa é uma restauração plena do povo de Deus, do povo de Israel. A Jerusalém, aqui agora já é uma convicção nossa, a Jerusalém celestial, né, que estaria ali no período do milênio, estabelecendo diretrizes para toda a humanidade, e aqui a Jerusalém terrena, onde o povo de Deus estaria ali debaixo de um governo de justiça e de paz. Além das visões anteriores sobre o milênio, Ezequiel pode prever também o culto a Deus no período vindouro e a nova partilha de terras para as tribos do Senhor. Então, ele é um profeta que adverte o povo sobre o seu pecado, que prevê e participa do período do cativeiro da nação, e também, é claro, que profetiza um tempo de esperança, um tempo de renovo, de paz, um tempo de restauração para o povo de Deus. O profeta Ezequiel, que foi, como eu já disse, foi usado, a sua própria vida foi um instrumento para a alegoria divina, para o uso da pregação. Ele foi uma espécie de parábola para o povo do Senhor. E Deus submeteu ele a tantos processos, incluindo até mesmo a sua vida conjugal, a sua família, o seu lar,
quando o profeta foi exortado por Deus para que não chorasse a morte da sua esposa. Então, uma série de situações que o profeta foi submetido com a finalidade de ser instrumento de orientação e de direção para a nação de Israel. Bom, a última unidade do nosso livro, a unidade 4, uma luz nas trevas do paganismo, a vida do profeta Daniel. O profeta Daniel, você conhece muito bem a história dele, sabe que o profeta Daniel foi um dos profetas mais amados da história dos judeus, tanto pelos judeus quanto pelos cristãos do mundo todo. Isto porque, além das profundas mensagens proféticas contidas no livro, você tem a vida exemplar deste servo de Deus no período do cativeiro. E, é claro, enquanto que Daniel foi levado por Deus, por permissão divina para o cativeiro, para ser instrumento do Senhor no palácio, Ezequiel, o profeta de quem falamos, foi levado por Deus por um outro grupo de cativos para um trabalho mais duro, mais pesado, à beira do rio Quebar. Agora, é importante lembrar que este profeta do palácio, que é descendente da tribo de Judá, diferente do outro profeta, que era o profeta entre os escravos, descendente da tribo de Levi, esses dois profetas estavam alinhados pelo Espírito do Senhor, direcionados pelo Espírito de Deus, e esses dois tiveram as experiências preciosas de contemplar o mundo espiritual, de ver profundas coisas relacionadas ao mundo espiritual e também relacionadas ao futuro. Tá bom? Na unidade 4, a nossa introdução diz que o livro de Daniel tem sido de grande relevância para os cristãos, tendo em vista sua grande quantidade de exemplos sobre fidelidade às leis de Deus. O livro também é importante para interpretações históricas e escatológicas, né? Então nós temos estas questões aí destacadas no livro de Daniel. O que nós vamos estudar nesta unidade? Primeiro, os tempos de Daniel. Segundo, a resistência e a fidelidade nos tempos de Nabucodonosor. Né? E também, em terceiro lugar, a atuação profética de Daniel no reinado de Belsazar. Né? E, em quarto lugar, os desafios de um velho profeta em um novo governo. E, no último, os últimos dias de Daniel. Eu tenho certeza que você que já leu o livro de Daniel, você que já estudou no nosso livro aí, Profetas Maiores, você já conseguiu também tirar muitas lições preciosas da palavra de Deus para a sua vida. Bom, capítulo 1, os tempos de Daniel. Tá? No 1.1 fala sobre o profeta. A pessoa do profeta Daniel significa Deus é juiz, o nome dele. Ele nasceu durante o reinado de Josias e pertencia à nobreza da família real de Judá. Foi feito prisioneiro por ocasião da primeira deportação para a Babilônia. Para você se situar, nós estamos na página 119. Lembra da primeira deportação, quando Nabucodonosor voltava de uma guerra e ele voltou para assumir o governo da Babilônia? Então, nessa volta, ele trouxe consigo um grupo de pessoas de Judá, mas ele só trouxe os mais nobres, tá? Ele trouxe pessoas da família real, pessoas que deveriam ser levadas por ele para serem assistidas no palácio, pessoas de uma idade tenra, com a finalidade de que fossem formatados pela cultura e pela educação dos caldeus. Daniel estava entre este grupo, tá bom? Daniel aí no 1.2, Daniel é reconhecido como autor do livro que leva o seu nome e provavelmente escreveu no 6º século antes de Cristo. No 1.3, qual que é o cenário histórico? O profeta Daniel foi testemunha de importantes eventos políticos, entre eles destaca-se a ascensão e a queda do Império Babilônico. Então ele viu, ele não testemunhou apenas o cativeiro, como ele participou da gloriosa ascensão de Nabucodonosor do Império Babilônico. Só que ele também viu a queda, ele viu quando Deus mostrou que só o Senhor tem o domínio sobre o reino dos homens. Na verdade, inclusive, esta é a deixada que ficou aí para nós no livro do profeta Daniel. Deus é o único que governa sobre todas as coisas e está acima de todos os governos dos homens. Tá? Qual o propósito do livro? Além de ensinar a verdade sobre a fé em Deus, o livro tem o propósito de mostrar, olha aí, que Deus está acima de todos os governos humanos. Esse é o propósito do livro do profeta Daniel.
No 1.5, a religião da Babilônia. Tá? A Babilônia era uma nação politeísta e sincrética, ou seja, cultuava muitos deuses e tinha muitas crenças. Toda a cultura dos caldeus fora definida pela fé que possuíam em seus deuses. Por que é importante considerar isso? Você lembra que quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele ainda era jovem, adolescente, junto lá com seus 3 amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, eles foram submetidos a um processo de formatação. Educação era uma reeducação da cultura dos caldeus. Eles deveriam se alimentar com a comida do rei, eles deveriam se submeter a uma reeducação. Seus nomes foram trocados, né? Daniel passou a se chamar Beltesazar, e qual que era a finalidade? É uma reconstrução da identidade. Só que Daniel entendeu que tudo que os babilônios faziam estava relacionado, vinculado ao seu culto, à idolatria. Porque a cultura tem relação com o culto. Nós construímos cultura a partir das nossas crenças. Tá? E o que Daniel fez? Ele decidiu que no meio de todas estas, de todos esses padrões, ele não iria se contaminar. Porque ele entendia que, embora estivesse na Babilônia, ele era de uma outra cultura. O seu culto, a sua adoração era a um único Deus, o Deus de Judá, o Deus de Israel. E um detalhe, ele estava dentro de uma situação, de um processo, em que qualquer judeu questionaria a existência e o poder deste Deus, principalmente se este tivesse um coração com valores incoerentes. Agora, Daniel, diferente de qualquer outro, ele entendia que tudo o que estava acontecendo era exatamente a prova da existência de Deus e que Deus é justo e não abre mão dos seus princípios. Tá bom? Um outro ponto importante destacado no primeiro capítulo é sobre a cristologia de Daniel. Daniel é um livro cristológico. Em Daniel podemos observar que alguns capítulos há referência a Cristo, principalmente no que se refere ao seu reino, que ele mesmo estabelecerá, colocando, enfim, todos os demais, colocando fim, né? Essa seria a expressão correta, o fim a todos os demais reinos do mundo. Para você se situar, página 125. O capítulo 2 aí, resistência e fidelidade nos tempos de Nabucodonosor. Opa! Aí diz no 2.1, fala sobre a chegada dos primeiros cativos. Tá? Os judeus fizeram uma longa caminhada de Jerusalém até Babilônia. E ao chegarem, provavelmente ficaram surpreendidos diante de tão grandiosa afamada cidade, situada às margens do rio Eufrates. Tá bom? E, é claro, depois desta chegada, qual é o direcionamento? Vida no palácio. Né? Aí no 2.2 diz que os 4 primeiros capítulos do livro de Daniel relatam os primeiros anos da vida do profeta na corte babilônica, junto com outros jovens cativos que haviam sido levados para o palácio para servirem ao rei. Como eu disse a vocês, a ideia era que esses jovens fossem educados na cultura dos caldeus, com a finalidade de que eles pudessem servir ali ao rei Nabucodonosor. No 2.3 fala sobre um enigma a desvendar. Você lembra do que aconteceu lá no capítulo 2 do livro do profeta Daniel? A Bíblia diz que o rei teve aquele sonho, né, que perturbou o seu coração, ele não conseguiu compreender aquele sonho, então ele pediu para que trouxesse diante dele os sábios, os adivinhos, os conhecedores, e pudesse ali dar aquele sonho, falar o sonho e a sua interpretação. Nenhum deles fora capaz de falar. E a Bíblia Sagrada diz que Daniel foi esse instrumento de Deus para conduzir o rei à compreensão deste sonho, deste enigma. Tratava-se de uma estátua. E aqui, nós temos aqui a descrição, porque o 2.3 apresenta, mas aí você vai, no seu livro, nos próximos tópicos, você vai pegando a descrição do que se tratava. Por exemplo, no 2.4 diz que a Babilônia, na estátua, ela era dividida em partes, e a primeira parte era a cabeça, que era a cabeça de ouro, né? Que era a Babilônia. Né? E o profeta fala que tratava-se de um período de governo dado à Babilônia. A primeira fase desse período foi interpretada por Daniel como sendo referente ao Império Babilônico,
representado pela cabeça de ouro da estátua, o sonho de Nabucodonosor, que indicava o princípio dos demais poderes, também representados na pessoa de Nabucodonosor. Né? No sonho de Nabucodonosor, a estátua tinha a cabeça de ouro. Quando Nabucodonosor, no seu sonho, vai descendo na imagem da estátua, ele percebe que os braços e os peitos da estátua eram de prata. E Daniel então explica para o rei. Ele diz, olha, é uma segunda fase, trata-se de um segundo império mundial. São os medos e os persas. Né? A segunda fase da história humana deu-se através do império medo-persa, tipificado na estátua com braços e peitos de prata. Tá? No outro ponto aí que está destacado, falava do ventre. Nabucodonosor foi descendo e viu que o ventre daquela estátua e os quadris eram de bronze. Né? Então Daniel explica o que era o ventre e os quadris de bronze. No comando de Alexandre o Grande, conhecido também por Alexandre Magno, esse império, que seria o império da Grécia, tá? Conforme a previsão dada por Daniel, destruiria o império persa e seria bem mais vasto do que esse e dominaria todo o Oriente. Nabucodonosor continuou vendo a estátua e quando ele desce um pouco mais, ele vê as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Né? Então Daniel explica, ele diz, olha, as pernas de ferro simbolizavam uma divisão no futuro tal, as pernas de ferro simbolizavam uma divisão no futuro tal que é conhecida pela história, em Império Ocidental e Império Oriental. E essa é uma descrição de Roma, tá? Roma, que seria aí o último desses impérios e que tem essa característica evidente desses grandes impérios mundiais. Mas o profeta Daniel descreve uma característica especificada para os pés da estátua, né? Que, segundo ele, os seus 10 dedos representariam as 10 confederações, os 10 dedos dos pés de ferro e de barro. A grande estátua do sonho de Nabucodonosor tinha 10 dedos, significando 10 reis ou nações que não foram identificadas em momento algum na história romana. Ou seja, provavelmente esse aspecto da visão ele tem uma característica para o fim dos tempos. No 2.9, falando ainda de um quinto reino, tá? Uma pedra lançada sem o auxílio de mãos. Ou seja, enquanto o rei estava lá, maravilhado com a visão da estátua, que tinha todas essas características, o profeta diz que veio uma pedra lançada sem o auxílio de mãos. Essa pedra acertou a estátua por baixo e toda a estátua caiu por terra. O profeta diz ainda que essa mesma pedra se tornou um governo para toda a terra. Então, essa pedra, na apresentação do profeta de Deus, referia-se ao governo do Messias. E conforme nós já destacamos no início, ali já começa o Senhor mostrar no livro do profeta Daniel o governo de Deus acima de todos os governos humanos. Ainda no capítulo 2, o que acontece aí? Após a revelação e a interpretação do sonho, Daniel foi reconhecido por sua sabedoria e rendeu-lhe promoções que foram estendidas para os seus amigos de oração. Você lembra que quando Daniel ficou sabendo que o rei iria mandar matar os sábios da Babilônia, porque não estavam conseguindo lhe dar a interpretação do sonho, Daniel pediu para que os seus amigos entrassem com ele em oração, porque ele iria diante do rei. Tá? No 2.1, nós estamos falando deste período da vida no palácio. Você tem aquele exemplo precioso que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. No livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor, que, conforme o autor do livro, se deixou iludir pela lembrança impressionante da imagem do seu sonho, construiu aquela estátua e pediu para que todas as pessoas se curvassem diante da estátua. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens cujos nomes citados já são nomes que foram dados pelos caldeus, porque os seus nomes originais são Ananias, Misael e Azarias, e esses nomes originais reportam-se ao Deus de Israel, mas eles têm agora uma nova construção, uma nova identidade, que não lhes coube, porque eles continuaram servindo ao Deus de Israel, não se curvaram diante da estátua, e em razão disso foram lançados na fornalha de fogo ardente. Você conhece muito bem a história. Um outro ponto ainda sobre o período do palácio, da vida no palácio, você tem
aquele testemunho do rei Nabucodonosor no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, quando ele conta aquela visão que ele teve da árvore grandiosa que fazia sombra para todos, mas que foi cortada, e que o Senhor cortou e permitiu que ficasse ali apenas as suas raízes. Para quê? Para que depois fosse restaurado. Daniel foi até o rei, mostrou para o rei que esse sonho representava ele mesmo, que ele deveria se cuidar, não deixar o orgulho tomar seu coração, porque o que estava acontecendo seria para a sua própria destruição. No capítulo 3, só voltando um pouquinho aqui, é isso mesmo, capítulo 3, nós temos a questão dos 4 animais, né? O profeta Ezequiel, ele tem uma visão dos 4 animais. E aqui coloquei um gráfico aí, porque o profeta Daniel, ele vê esses 4 animais, e os 4 animais, eles representam, eles têm uma conexão com a visão da estátua vista por Nabucodonosor, tá bom? Quando o profeta Ezequiel tem a visão dos 4 animais, ele diz que viu um leão com asas de águia, um urso, um leopardo e um animal desconhecido. Tá? E quando você pega a imagem da estátua, então você tem a cabeça de ouro, os 2 braços de prata, os ventres de bronze e as pernas de ferro e de barro. Então o leão está relacionado com a cabeça de ouro, que é a Babilônia. O urso está relacionado com os 2 braços de prata, né, que é o Império Medo-Persa. O leopardo está relacionado com o ventre de bronze, que é o Império Grego. O animal desconhecido, que o profeta não conseguiu ver, que são monstros desconhecidos, né, ele está relacionado com as pernas de ferro e os pés de barro, do Império Romano. Tá? Os 10 chifres desse animal desconhecido têm vínculo com os 10 dedos da estátua. E o texto diz que dos 10 chifres levanta-se uma ponta pequena, orgulhosa, que tem condições de dizer blasfêmias, um chifre pequeno que fala. Né? E segundo o teólogo o Ronildo Baldo, né, comentarista do nosso livro, tratava-se do anticristo, né, aquele que viria para se levantar contra tudo que se faz menção do nome de Cristo. Então, esta visão do profeta Daniel tem relação com a visão do Nabucodonosor, lá do capítulo 2 do livro do profeta. Tá? E dentro desse capítulo 3, você tem aqui a atuação do profeta no período do reinado de Belsazar. Para você se situar aí, a página 144 fala do segundo tópico, né? Porque o anterior que nós falamos foi a visão da estátua, era o primeiro tópico. E o segundo tópico fala sobre a experiência do profeta do outro lado do rio. Então, do outro lado do rio, ele tem aquela visão dos animais que foram citados aqui, que eu apresentei no gráfico, relacionado com a estátua de Nabucodonosor. Ainda no período do governo do rei Belsazar, você tem aquela situação da festa em que o rei Belsazar faz, desafiando o Deus de Israel. Na verdade, a sua intenção era muito mais do que isso. Ele ostentava a sua grandeza, o seu poder, ele ostentava a sua majestade, e a palavra de Deus diz que naquele dia, uma mão que aparece, que escreve na parede, e aquela escrita da mão na parede era a sentença do rei Belsazar. Daniel já estava idoso nesse tempo, e Daniel foi trazido à presença do rei, e a palavra de Deus diz que Daniel ele faz a leitura de tudo aquilo que estava escrito na parede, e ele mostra ao rei Belsazar que o seu fim era chegado. Tá? É necessário, antes de considerarmos os acontecimentos que puseram fim ao Império Babilônio durante uma festa, esclarecer que sua decadência como nação mais poderosa na época teve início após 43 anos do reinado de Nabucodonosor, sua morte em 562 a.C. Desse período em diante houve vários monarcas cujo silêncio reinou absoluto no livro de Daniel. Ou seja, lá atrás, quando Daniel veio para a Babilônia, ainda um jovem, um adolescente, até ali, em meados do capítulo 5 do profeta Daniel, quando o rei Belsazar faz essa festa, o profeta já estava idoso, já era o senhor de idade, mas ainda era respeitado na Babilônia, não como Beltesazar, o nome que lhe fora dado, mas sim como aquele Daniel,
que nos dias de Nabucodonosor havia sido poderosamente usado por Deus. Tá bom? O capítulo 4 do nosso livro fala sobre os desafios do velho profeta em um novo governo. Tá? E no capítulo 4.1 apresenta para nós aí a situação do profeta na cova dos leões. Né? Lembra daquela situação depois da queda do Império Babilônico, os primeiros anos do Império Medo-Persa, o profeta Daniel ainda era um instrumento de Deus no palácio e ainda era influente, mesmo depois dessa transição desses dois impérios, o profeta de Deus ainda era poderosamente usado pelo Senhor. Tá? Uma das histórias mais conhecidas no contexto profético é a de Daniel na cova dos leões, ocorrida durante o reinado de Dário. Naqueles dias, provavelmente, Daniel tenha se destacado em seus trabalhos na corte. O fato do profeta se destacar em tudo o que fazia fez com que este fizesse muitos inimigos. Você lembra que o que é descrito ali no capítulo 6 do livro de Daniel é que eles procuraram todas as formas de pegar Daniel em alguma falha. Mas como eles não encontraram falha alguma, eles tiveram que fazer com que a lei do Deus de Daniel se tornasse uma contra-lei, se tornasse uma negligência à lei dos medos e dos persas. Né? Então, eles convenceram o rei, o imperador, a baixar ali um decreto em que ninguém poderia fazer petição, orações, súplicas a outro Deus que não fosse o próprio imperador. Eles sabiam que Daniel, durante todos os dias, por 3 vezes, ele se reunia com o Senhor, ali na sua janela que estava posta na direção de Jerusalém, cumprindo na sua vida aquilo que Deus havia tratado com Salomão lá atrás, quando Salomão edificou o templo do Senhor. Então Daniel orava pedindo a Deus o livramento, pedindo perdão para a nação, pedindo a Deus a sua misericórdia. A palavra de Deus diz que Daniel foi pego no ato da oração. Olha que coisa, né? Ele foi flagrado orando, né? Ele foi preso orando. E a palavra de Deus diz que ele foi conduzido por esses homens, lançado na cova dos leões. E o que aconteceu? Deus enviou um anjo dentro daquela cova que fechou a boca daqueles leões e salvou o profeta de Deus. Então, esse ato de Daniel de não abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, foi um exemplo, é um exemplo até hoje para todos nós. Outro ponto destacado no capítulo 4, falando ainda sobre este período do profeta Daniel, é a famosa, conhecida profecia das 70 semanas de Daniel. Retrata-se aos capítulos 8 e o capítulo 9 do livro de Daniel. O que aconteceu ali? O profeta estava angustiado, triste, ele já estava em uma idade avançada, a nação ainda estava no cativeiro, os judeus não haviam voltado para a sua terra, e o profeta começou a questionar a Deus, por que nós ainda estamos nessa situação? Depois de estudar um tempo nos livros do profeta Jeremias, o profeta então descobriu que o Senhor havia determinado 70 anos de cativeiro para o povo. Então ele foi buscar ao Senhor, pedir perdão a Deus, pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia. E o Senhor então trouxe para o profeta uma mensagem, especificando ao profeta que a restauração que o profeta queria, ela não seria dada em 70 anos apenas, mas que Deus estava guardando para a nação 70 anos vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7, 70 semanas de 7 ainda haveriam de acontecer com a finalidade de restaurar a nação e devolver dignidade, justiça, santidade para o povo de Deus. O profeta então foi conscientizado de que o que ele estava pedindo demoraria ainda muito tempo para acontecer. No cálculo que nós fazemos, 70 anos corresponde a 490 anos. E o Senhor então explica para o profeta que esses 490 anos, essas 70 semanas de anos, ela está dividida em 3 períodos. Tá bom? E aí nós temos aí no capítulo 4, né, esses 3 períodos. Um período de 7 semanas, depois um período de 62 semanas, e depois um período de 1 semana. Tá? Quando você abrir a sua Bíblia no capítulo 9 do livro do profeta Daniel,
a partir do versículo 25, você vai ter o Senhor falando: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre a sua santa cidade. Qual é a finalidade? A finalidade é a restauração do povo de Deus, na sua totalidade, tá bom? Então, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase são 7 semanas ou 49 anos, tá? Que começa do início da reconstrução da cidade em 445 a.C. A segunda fase, que é Daniel capítulo 9, versículo 25, fala de 62 semanas ou 434 anos. Do fim da reconstrução do templo em 396 até o aparecimento e a morte do Messias em 38, tá bom? E aí vem a terceira fase. A terceira fase é 1 semana, ou 7 anos, de Daniel capítulo 9, versículo 27. E o que acontece aqui? O que acontece é que da segunda fase para a terceira fase acontece uma lacuna, um intervalo, um período em que o Senhor propõe ali um mistério, apresenta um mistério que estava escondido, que é a sua igreja. Então, nós compreendemos que essa última semana ainda vai acontecer após a retirada desta igreja. Esta semana, ela também tem uma divisão. Ela tem uma divisão pela metade, sabe? São 3 anos e meio mais 3 anos e meio. O intervalo até o aparecimento do anticristo. O fim acontecerá quando Cristo voltar visivelmente, tá bom? Ou seja, quando fechar os 490 anos, nós teremos então o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós falamos de parousia, nesse retorno é a sua aparição, porque aí, antes mesmo dessa última semana, nós teremos o que nós chamamos de rapto da igreja, porque a igreja será tirada e o relógio volta a contabilizar de novo. Bom, capítulo 5 do profeta, os últimos dias do profeta Daniel, nós temos aí algumas divisões, tá? Primeiro, o texto fala de poderes sobrenaturais e acontecimentos futuros, né? E reporta-se ao capítulo 10 do livro de Daniel. O livro apresenta ali uma realidade dentro da batalha espiritual travada no mundo espiritual quando o crente está orando, quando o crente está buscando, né? Que cada nação tem seus representantes no mundo espiritual, uma espécie de potestade, de poder. Então, ali Daniel apresenta isso, enquanto ele orava, ele vê essa guerra que é travada no mundo espiritual, tá? Uma introdução para as 2 sessões finais de sua obra revela a sua última visão. Um período após a recente volta dos judeus para a Palestina, quando o profeta deveria ter aproximadamente 90 anos de idade. Está na página 157. O 5.2 fala do anticristo, tá? A última sessão dos escritos de Daniel é uma continuação do assunto relacionado aos aspectos do tempo do fim e sobre o triunfo final de Israel. O anticristo se exaltará acima dos deuses e será um homem desumano, blasfemo, tirano, que tentará destruir a nação de Israel nos últimos dias. Para você se situar, aí a página 160, né? Está escrito 60, mas é a página 160. Tá bom? Na conclusão do nosso livro, tá? Neste livro sobre os profetas maiores, podemos compreender algumas profecias pronunciadas às tribos do Senhor pelos profetas. Esperamos que os assuntos aqui tratados, que não esgotam todo o conteúdo dos livros, possam ampliar o conhecimento do cristão a respeito da Bíblia e, consequentemente, aumentar sua fé e sua disposição na pregação da palavra de Deus. Veja que, desde dos primeiros profetas, que nós falamos na primeira aula, um fator que nós deixamos assim para o final é que esses homens foram um exemplo de dedicação, firmeza com a pregação que carregavam nos seus lábios, segurança com aquilo que viviam, exatamente porque isto era resultado das suas convicções, que era resultado de uma profunda experiência com Deus. Que nós tenhamos isso na nossa vida, que nós tenhamos isso no nosso coração. Amém, querido? Deus abençoe o seu coração. Eu oro neste momento para que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, para que você não perca o ânimo de estudar a palavra de Deus e que nós continuemos firmes na presença do Senhor.